Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu quero, antes de ler o texto no capítulo de número 8 do livro de Romanos, eu quero te convidar para fazer parte do canal A Voz da Bíblia, se inscrevendo no canal, dando o seu like, compartilhando o vídeo e fazendo o seu comentário. Que Deus abençoe sua vida, seu coração, sua família, e que você seja uma bênção cada dia, cada momento, durante a sua vida. E no final da vida, a vida eterna. Que Deus abençoe. Eu quero deixar uma palavra de Deus para os nossos corações, uma palavra maravilhosa, que está no capítulo 8 de Romanos. Verso 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, irmão, que palavra gloriosa, que palavra maravilhosa. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus. Não é aqueles que estão servindo outros deuses. Deus que tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem garganta, mas não sai nenhum som do pulmão da garganta, não sai, tem olho, mas não enxerga, entendeu? Esse é o erro do ser humano. Ao invés de ir no dono da bênção, no dono do milagre, pedir logo para quem tem responsa e para quem tem poder de resolver, vai pedir para quem não tem poder de fazer nada. Tem gente que quer colocar um intermediário entre ele e a igreja, entre ele e Deus. Quer dizer, tem que pedir para o João pedir para Jesus, e para poder Jesus resolver o problema. Pede logo direto para quem é dono da bênção, para quem é dono da vitória. Então a Bíblia fala, portanto agora, nenhuma condenação há. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que aceitou Jesus, que abriu o coração para Jesus, que se entregou para Jesus. Pessoas que acreditaram no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Pessoas que reconhecem que Jesus foi enviado do céu, se fez carne aqui, habitou entre nós, nasceu como uma criança normal. Foi criança, foi crescendo, foi adolescente, foi moço e com 30 anos de idade foi se batizar e com 33 anos ele foi crucificado. E ao terceiro dia depois da sua morte e sepultamento, ele ressuscitou. Quem crê no Senhor Jesus de todo o coração, sem colocar nenhum intermediário no meio. Quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Claro, quando a Bíblia fala será salvo tu e a tua casa, não quer dizer que porque você é crente, todos os seus filhos que é ímpio, que faz a vontade da carne, vive na carne, vive no pecado, vai ser salvo. Não, a Bíblia não está falando isso. Está falando que se você crê no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Claro que está falando isso. Mas vai depender de você orar pela sua família e ensinar a verdadeira palavra de Deus para elas, para que eles também sejam salvos como você. Porque aqueles que rejeitarem o Filho de Deus não têm salvação. Entendeu? Não existe jeitinho para a salvação. A única forma é crer no Filho de Deus, é entregar o coração para Jesus Cristo. Então, por isso que Paulo diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já está explicando. Tem que estar em Cristo Jesus.
e não pode andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem gente que quer servir a Deus, mas vive uma vida de carnalidade, uma vida de pecado, uma vida de imundícia, uma vida que só atende os desejos da carne em todos os aspectos, entendeu? Quando eu estou falando aqui, eu estou falando tudo que é exagero em fazer só a vontade da carne. Tem gente que ele vive uma vida de cristão, mas ele vive uma vida de fazer a vontade somente do seu ego, da sua carne, do desejo da sua matéria, da sua carne. Ele só pensa em comer, beber, festar, casar, dar em casamento, só pensa nessas coisas que sacia a carne. E eu pergunto, e como está a nossa alma, o nosso espírito? Será que nós tiramos tempo para alimentar a nossa alma? Será que nós tiramos tempo para alimentar o nosso espírito? Ou nós estamos obcecados somente nas coisas daqui, nas coisas da carne, que saciam o desejo carnal e não saciam o espírito e nem a alma? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, então já está explicado, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, que é Deus, Jeová, o Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, o Espírito, Jeová estava em Cristo. Em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Quem entrega a sua vida ao Filho de Deus? O Espírito Santo, o Senhor Jeová, que está em Cristo Jesus, porque Jesus compartilha o mesmo Espírito, que é o Espírito do Pai, que é o Pai Celestial, porque Deus é Espírito. Não importa que todos aqueles que adorem, ou que adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, e Ele é Pai de todos os Espíritos. Dele próprio, Ele dá uma porção do seu Espírito para todos. E o único homem que pisou nessa terra que tem o Espírito Santo em toda a totalidade com Ele é Cristo. Por quê? Porque o Pai com Cristo é um. Deus não deu o Espírito para Jesus por medida. Ele deu completo. Agora, para mim, aí já é diferente. Ele dá uma parcela do seu Espírito para toda a sua igreja. Ele nos dá o Espírito Santo para a porção do Espírito, igual Ele deu para Elias, para Enoque, para Moisés e para os profetas. Ele também nos dá. Aleluia! E nós já somos uma bênção, glórias ao nome de Jesus, porque Ele nos dá essa porção do Espírito dele, que é o mesmo Espírito de Cristo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é Jeová, é o próprio Deus. Isso é que nós temos que entender, porque senão não vamos arrumar 3 pessoas lá no céu. O Pai um Deus, o Espírito Santo outro e o Filho outro. Meu Deus, isso é heresia, isso não existe. Entendeu? Nós temos que entender essas coisas, irmão. O Senhor Jeová, Ele é o Espírito Santo. Jesus, Ele compartilha do mesmo Espírito Santo, do mesmo Pai nele. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó. Portanto, porque a lei do Espírito de vida, que é o próprio Jeová, em Cristo Jesus, que estava em Jesus aqui na terra, quando Ele estava encarnado, me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, Jesus se entregou, Ele se doou, Ele se fez pecado. Como que Ele se fez pecado? Porque Ele pecou? Não. Ele pegou o meu pecado, Ele pegou o seu pecado, o nosso pecado sobre Ele, e Deus o julgou através da morte, entendeu? Através da morte, Deus permitiu que Ele morresse, porque Ele tinha que vencer o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado que estava nele. Mas Ele venceu através da morte. Ele morreu por causa do pecado meu e do seu que estava nele, mas ao terceiro dia Ele ressurgiu. Por quê? Porque Ele nunca pecou. O meu pecado estava sobre Ele.
Eu que precisava morrer, mas ele morreu no meu lugar. Então ele ressuscitou para que eu possa ressuscitar também no último dia, no dia intitulado 1335 dias, que fala lá em Daniel, que é no final da grande tribulação. Aí ele vai nos ressuscitar e nos levará para o céu, derramará a 7ª taça da ira de Deus, aniquilará todos os ímpios, julgará as nações restantes, e festa dos tabernáculos de casamento de Jesus com a igreja glorificada, e aí prende Satanás por 1000 anos e começa o reino milenial de 1000 anos na terra. Que Deus abençoe seu coração, que o Espírito Santo, o Espírito de Jeová, que é Jeová, o Espírito de Cristo, esteja sempre conosco, para nos abençoar, nos dirigir por vereda direita, por caminhos planos, para a glória do nome do Senhor. Eu desejo que esta palavra fale muito no teu coração. Divulga esse vídeo para que as pessoas possam aprender da tua palavra, da palavra de Deus, da palavra de Jesus, da palavra de Jeová, que é o Espírito Santo de Deus eterno. Que Deus abençoe. Fique com Deus.